Boa tarde, crianças. Como vocês estão hoje? Estão bem? Bem! Que bom, porque eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu tenho um amigo, o Vinícius, que ele está numa dúvida, ele não sabe o que ele faz. Ele era um menino que já tinha Jesus em seu coração. Jesus já estava morando no coração dele, já era o Salvador dele. E um dia ele estava indo para a padaria e um amigo dele falou assim: o Sérgio, gravem esse nome. Ei, Vi, você pode me ajudar? Que bom que eu te encontrei. Porque os meus pais nesse final de semana eles saíram de casa e eu estou sozinho. A gente pode aproveitar para assistir aqueles vídeos que o papai não deixa eu ver. Sabe aqueles vídeos que eu te falei um dia? Vinícius pensou: esses vídeos são feios. Meu pai falou que eles são muito sujos e eu não posso ver. E o Vinícius, ele tinha feito um propósito. Sabe o que é propósito? É compromisso de se manter puro para Deus. Ele falou que pedia para Deus que ele se mantesse puro. Então, todos os dias ele orava: Senhor, me ajuda a me manter puro. Me ajuda a fazer boas escolhas, a tomar boas decisões. Então, ele não sabia o que ele respondia para o Sérgio, porque ele sabia que tudo isso era errado. E por isso, eu vou contar para vocês a história de Sansão. Sansão foi uma pessoa que não se manteve puro e por causa das suas escolhas ele teve graves consequências. Quem quer ouvir essa história? Então vamos embarcar comigo nessa aventura? Havia um povo de Israel, e eles eram povo de Deus. Deus tinha escolhido esse povo especialmente para manter-se puro para ele. Mas um dia, esse povo, eles estavam pecando, estavam fazendo coisas que os separavam de Deus. E vocês sabem o que é o pecado? Não. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. O contar mentirinha para os seus amigos, o contar mentira para os seus pais, desobedecer. O pecado é quando você pega a borracha do coleguinha emprestado e não devolve. E pecado também é você assistir os filmes feios e sujos que são só para os adultos. O povo de Israel estava pecando, estava se afastando de Deus. E Deus não estava se agradando disso. Mas como Deus é amor, ele teve um plano. Ele falou que iria ajudar o povo de Israel. Então, um dia, um anjo veio aqui na terra e apareceu para uma mulher que estava no campo. Eu sei que você não tem filhos, mas eu vou te dar um filho. E esse filho será o Salvador de Israel. Ele irá proteger Israel dos inimigos deles. E ele será Nazireu. Palavra complicada, né? Mas Nazireu é todo homem que é separado para se manter puro para Deus. Ele não pode tomar bebida alcoólica, não pode tocar em pessoas mortas e não pode cortar o cabelo. Ela ouviu tudo isso com muita atenção. E ele foi embora. Ela saiu correndo para encontrar o seu marido. Você nem sabe o que me aconteceu. Apareceu um anjo e nós vamos ter um filho. O tempo passou e nasceu Sansão. Eles tiveram um lindo menininho. E eles estavam muito felizes com ele, cuidando direitinho dele, fazendo tudo aquilo que Deus tinha pedido, mantendo-se puro para ele. Sansão foi crescendo, crescendo, crescendo. E ele se tornou um homem forte e cabeludo. Um dia ele estava passeando pela cidade de Gaza, cidade dos inimigos de Israel. E ele resolveu fazer escolhas que não agradavam a Deus. Ele fez escolhas que não agradavam a Deus. E isso estava prejudicando a sua comunhão com Deus. Os filisteus queriam pegá-lo e ele sempre fugia por causa da sua força. Numa dessas vezes que ele estava fugindo, ele conheceu uma linda moça chamada Dalila. Só que Dalila, ela era do povo filisteu. Ela não conhecia Jesus. E Jesus não conhecia o Deus de Israel. Por isso, ela fazia escolhas más.
ela estava pecando, ela estava longe de Deus. Deus amava muito, porque Deus ama todos nós, como está escrito lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, mas a Dalila, ela não conhecia esse Deus, então ela fazia más escolhas. E um dia, Deus, como estava muito triste porque via o homem se separando dele por causa do pecado, ele enviou Jesus. Jesus veio aqui nessa terra, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para nos purificar do pecado, mas ele ressuscitou e vive para sempre. E você? Já conhece Jesus ou você está como a Dalila? Não conhece esse Deus ainda e não acredita nele? Os dois foram morar juntos na cidade de Gaza. Um dia passeando, encontrou os príncipes dos filisteus. E eles estavam querendo capturar Sansão. E ela, como só fazia escolhas que não agradavam a Deus, aceitou esse acordo. E um deles falou: Dalila, me ajude, nós queremos capturar Sansão, mas nós não sabemos qual é o segredo dele. Por favor, consiga com ele qual que é o segredo dele. Nós precisamos saber isso. E assim nós vamos te pagar muito dinheiro. Quando ela ouviu essa palavra, ela ficou muito contente e falou: eu aceito. E foi embora para casa. E ela começou: oi, Sansão, por que você não conta para mim o seu segredo? Por que você é tão forte? Conta para mim. Por que você destrói tudo? Por que você destrói todos? Conta para mim, por favor. E ele disse: ah, Dalila, tá bom, eu vou contar para você. Sabe o que é? Você tem que me amarrar com cordas de couro. Sabe aquelas bem fresquinhas, fresquinhas? Assim eu vou perder minha força. Ah, cordas de couro. E amarrou Sansão. E ela saiu para fazer o teste. Sansão, Sansão, socorro, os filisteus estão nos atacando. E ele, numa força, arrancou todas as cordas de couro e saiu para proteger. Ah, Sansão, era mentira, você ainda continua forte. Você se libertou das cordas de couro. Por favor, me conte de verdade, qual é o seu segredo? Tá bom, Dalila, você tem que me amarrar com uma corda novinha, que nunca foi usada. E ela foi buscar essa corda novinha, que nunca tinha sido usada. Ai, agora eu descobri o segredo. E amarrou Sansão. E ela foi fazer o teste. Como que ela gritou? E ele, ouvindo o grito de socorro dela, se libertou rapidamente. Ah, Sansão, de novo, você está mentindo para mim. Não tá certo. Por favor, me conte, qual que é o seu segredo? Qual é o seu segredo? Eu preciso saber dele. Você não confia em mim? E ele falou: faça 7 tranças no meu cabelo, num tear, juntamente com um pano, que assim eu perco a minha força. Ela pediu um tear para o seu cérebro, o tear chegou e ela amarrou, fez a trança. E ela foi fazer o teste. Como foi que ela gritou? E ele, numa força só, arrancou o tear, quebrou tudo, jogou tudo e foi salvar a Dalila. Ah, Sansão, eu não aguento mais, você não confia em mim, você só mente, você por 3 vezes eu te perguntei e você mentiu, você não me contou a verdade. Por favor, me diga qual é a verdade. E ele, por muito ela insistir, resolveu contar a verdade. E crianças, foi aqui que o Sansão fez mais uma vez uma escolha errada. Você, criança salva, que decidiu se manter puro, peça para Deus ajudá-lo a se manter puro sempre, em todas as circunstâncias. Deus te ajuda a se manter puro sempre. E ele foi por mim. Ele contou o segredo. E ele contou o segredo para ela de verdade. Sabe o que é, Dalila? Nos meus cabelos nunca foi passada uma tesoura.
Por isso que eu sou tão forte assim. O Espírito de Deus está sobre mim. Eu fui separado para me manter puro. Dessa forma eu posso salvar o povo de Israel. E ele foi dormir. Ela rapidamente correu e chamou os príncipes filisteus e pediu para alguém cortar o cabelo de Sansão enquanto eles chegavam. Quando ela chegou, ele não tinha mais cabelo. Ele estava dormindo. Os filisteus amarraram ele, furaram seus olhos e ele foi levado preso pelos filisteus. Ele foi colocado para trabalhar como se fosse um animal, girando uma roda de moinho. E o tempo foi passando, e ele foi trabalhando, e os seus cabelos voltaram a crescer. E nesse período que ele esteve trabalhando, ele pôde pensar no que ele tinha feito. Ele se arrependeu daquilo que ele tinha escolhido. E um dia, os filisteus, eles estavam tão alegres, porque tinham capturado Sansão, que eles resolveram fazer uma festa. Eles foram fazer uma festa ao Deus deles, o Deus Dagom. E todos eles estavam lá alegres, rindo, cantando, esperando quem seria a atração principal, que era o Sansão. E os filisteus falando: Sansão vai vir nos divertir esta noite. E Sansão foi levado para divertir o povo de Israel. E veio um servo trazendo Sansão. E ele pediu: por favor, me coloque entre as duas colunas centrais do templo. E o servo levou Sansão até as duas colunas centrais do templo. E Sansão orou. Crianças, vocês podem orar a Deus nos momentos de dificuldade. Vocês podem pedir que Ele o ajude quando vocês estiverem para escolher entre fazer o bem e fazer o mal. E Sansão, arrependido do que ele tinha feito, ele orou e pediu: Deus, mais uma vez, me dê força para que eu possa cumprir aquilo que o Senhor me deu. E Deus deu força para ele. E ele colocou uma mão de cada lado do templo e fez força, e empurrou e gritou: morra eu com os filisteus! Infelizmente, Sansão morreu. Essa foi uma grave consequência da má escolha que ele fez. Ele não se manteve puro para Deus. A família de Sansão levou o corpo dele e ele foi enterrado lá junto com os dele. E você, criança salva, você vai preferir se manter puro para Deus? E os que ainda não conhecem a Jesus, você só pode ser puro quando você reconhece que Jesus é o seu Salvador, que Ele veio aqui nessa terra, que Ele morreu por nós para salvar o nosso pecado, que hoje Ele ressuscitou e Ele está vivo. E você quer conhecer Jesus nesta manhã? Vinícius, ele já conhecia Jesus. Então, o que vocês acham que ele deveria ter escolhido? É isso. Gente, vocês vão concordar comigo que ficou demais, não foi? Paula, eu quero dar os parabéns para você. Você arrasou.